Hebreus capítulo 12, de 18 a 29, o texto nos diz assim. Hebreus 12, de 18 a 29. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Como os irmãos já estão pós-graduados em Hebreus, os irmãos já sabem que o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, escreveu para um público que era um público de cristãos que tinham se convertido do judaísmo. Eles saíram do judaísmo porque receberam a salvação de Cristo Jesus. Como consequência, eles foram perseguidos terrivelmente, tiveram muitas perdas, eles perdiam emprego, eles perdiam oportunidades de trabalho, de negócios. Ser cristão em muitos locais em que a perseguição era extrema, ele não podia comprar ou vender, porque não era aceito. Não adiantava ele ter dinheiro, por exemplo, porque não vendia para ele, pelo fato dele ser cristão. Ele foi perseguido pelo judaísmo, ele foi perseguido por Roma. E esse texto, ele vem como uma resposta, porque muitos daqueles irmãos estavam ou desistindo ou pensando em desistir. Queriam voltar para o judaísmo ao invés de permanecerem em Cristo. Então, Hebreus, do começo ao fim, quem o escreveu com a ideia de trazer renovo, trazer ânimo, trazer direção e coragem para que a igreja permaneça firme, seguindo a Jesus, acima das adversidades e acima dos obstáculos. Agora, nessa altura aqui, ele vai, nesse segmento, nessa perícope que nós lemos, ele vai tratar do seguinte: ele vai comparar o episódio lá do Antigo Testamento, que está registrado em Êxodo capítulo 19, um capítulo antes dos 10 mandamentos. É Deus preparando aquele grupo do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, para receber as suas leis, essas leis que nortearam e norteiam até hoje todo o mundo ocidental. Todo lugar que tiver uma democracia, você vai ter por detrás os 10 mandamentos. São leis gerais, princípios que estão inseridos naquela lei e que nortearam todo o mundo judaico-cristão. O fato é que Deus estava preparando o povo para um grande momento. E isso aconteceu num monte. E muitos vão se recordar dessa passagem. É uma passagem que Moisés sobe para ter um encontro com Deus, o povo fica embaixo, o povo não pode subir. E Deus se manifesta poderosamente. Eu vou dar alguns detalhes, mas Deus se manifesta de modo muito poderoso, de um jeito que aquele povo ainda não tinha visto. E eles já tinham visto coisa, mas naquele momento o povo teme a Deus. O povo percebe que esse Deus é grande, é poderoso, é infinito, é fogo consumidor.
ele compara esse episódio tão marcante para a história de Israel com outro episódio, com outro monte. Ele vai usar os dois montes para abrir esse termo de comparação. Ele vai comparar o Sinai, do Êxodo 19, com Sião. O monte que está em Jerusalém. O monte da cidade de Deus. O monte onde está colocado o templo de Deus. E ele vai fazer relação entre um ponto e outro para tirar lições e trazer advertências para que quem está pensando em desistir, retroceda da sua desistência e avance para ficar com Jesus. E para que aqueles que estão caminhando em firme, ajudem os que estão em dificuldade. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Do versículo 18 ao versículo 21 é essa parte que é relatada em Êxodo 19, que você pode ler na sua casa durante a semana, é quando Deus desce ao monte Sinai. O que ele vai aqui ele vai trazendo muitos elementos. O que aconteceu, gente? Nuvens muito densas, relâmpago, o monte começou a tremer, o monte começou a ficar incendiado, fumegava, e o povo embaixo. E o Moisésão subindo para encontrar com Deus. Essa é a cena. Ninguém poderia subir o monte, seria fulminado. Nem mesmo um animal poderia subir o monte, seria fulminado. Houve todo um preparo para que isso acontecesse. Deus fala com Moisés, Moisés fala com os líderes. Eu estou dando um resumo para os irmãos. Porque depois, quando Moisés subisse, era o terceiro dia desse desenrolar, Deus se manifestaria, e Deus se manifestou de modo tão estrondoso, tão glorioso, tão forte, que aquela geração que não conhecia esse Deus, e é bom que fique claro isso para você. Às vezes nós pensamos que aquelas pessoas que caminharam pelo deserto, elas adoravam a Deus, elas cultuavam a Deus, elas tinham pessoas ensinando, orientando, elas não tiveram nada disso, elas estavam no Egito, lembram? E durante várias gerações eles ficaram no Egito, e naquela altura, eles já não podiam cultuar a Deus, eles já não podiam adorar a Deus, tanto que o argumento principal de Moisés para liberar o povo do Egito para o faraó, falando em nome do próprio Deus, é para liberar esse povo para ele poder me adorar. Aquele povo conhecia muito pouco do Deus que havia acabado de libertá-lo. Sabe quando você tem um novo convertido? Ele sabe que foi liberto, ele sabe que nasceu de novo, ele sabe que algo grande aconteceu na vida dele, ele sabe que foi transformado. Mas ele ainda não conhece tão bem a Deus. Aquele povo viu as maravilhas de Deus na libertação, e foram muitas. Só quando nós olhamos as pragas que recaem sobre o Egito, você tem um manifestar de um poder incrível de Deus e de um amor tão grande de Deus para com aquele povo. Quando eles atravessam a seco o mar, e depois quando o exército egípcio vem para atravessar e o mar os engole, novamente eles têm um testemunho de Deus incrível. Eles têm o testemunho da fidelidade de Deus no próprio deserto, quando eles caminham e eles são sustentados por Deus. Em tudo isso, Deus agiu. Mas naquele dia, na véspera de Deus entregar os 10 mandamentos, Deus se manifestou de um jeito absolutamente incrível, poderoso e amedrontador para o povo. Eu não sei se você já viveu alguma experiência marcante na sua vida, de você, por exemplo, estar em algum local e com muito vento. Árvores caindo, telhas voando, vidros se quebrando, e aquele assovio do vento cortando, a força da natureza soprando. Você imagina tudo isso. Você imagina um fogo incrível e um vento muito forte. A velocidade com que esse fogo se alastrava. O monte fumegando, o monte em chamas e tremendo. E o som da trombeta, ou do chofar. Tudo isso anunciando o poder e a grandeza desse Deus. O resultado? Temor.
Ele é infinitamente maior que nós. Ele é transcendente. Ele não é como nós. Nós temos muitas lições para tirar, só se nós parássemos aqui, nós já teríamos. O que Deus queria gerar no povo? Temor e reverência à presença dele. O pastor, mas precisava ter medo? Porque hoje, na nossa cultura, isso parece uma coisa que não se deva fazer. Vocês percebem isso? Você acha que algum pai, alguma mãe fala assim, não quero que você tenha medo de mim. Isso com o chinelo e a correia na mão. Não quero que você tenha medo de mim. Aí já vai tirando os... Não, isso não tem mais, isso acabou. Tem beliscão ainda? Eu não vejo mais. Uma mãe discretamente chegar e dar aquele... Só que a torcidinha assim... Pô, tem anos que eu não vejo isso, gente. Isso acabou. Isso é igual verruga. Ninguém tem verruga mais. Acabou junto com o beliscão, verruga. Acabou, não tem mais. Por quê? Porque é uma ideia o quê? Que a gente não quer que filho tenha medo de pai e mãe. Não é assim? Isso é moderno, isso é contemporâneo. Os pais de outras gerações queriam exatamente isso. Que ele só olhava, não precisava falar nada. E já se entendia tudo. Era um grito no silêncio, assim, só o olhar. O olhar gritava alguma coisa. Agora não. Os pais, como os pais fazem? Educadamente, falando baixinho, pedem por favor. Tentam convencer com milhões de argumentos os filhos e netos. É assim que é hoje. Então, quando a gente pega um texto aqui e diz, Deus se manifestou de um jeito tão forte que ele causou medo no seu povo. Assim, por que ele fez isso? Precisava? Vai agora guiar as pessoas por causa do medo? Vai sim. Porque temer a Deus é proteção para quem teme. Para Deus não muda nada. Mas para quem teme, muda tudo. Você não devia temer pessoas, você não deveria temer problemas, você não deveria temer enfermidades, você não deveria temer circunstâncias, mas você deve temer a esse Deus. Muitas vezes nós invertemos os temores da nossa vida. Muitas vezes nós tememos quem nós nunca deveríamos temer. Nós deveríamos responder com coragem e fé a alguns medos que esmagam a nossa vida, que destroem relacionamentos, especialmente com Deus. Mas o temor ao Senhor é o início ou um princípio de uma caminhada sábia nessa vida. E ele queria incutir isso no seu povo. Tanto que no dia seguinte ao temor, ele vai fazer uma aliança com esse povo. Um pacto. Deus vai prometer que ele jamais abandonaria aquele povo, que ele seria com ele, que aquela nuvem que estava sobre o monte, que sinalizava a presença dele no monte, acompanharia toda a jornada do povo, os protegeria do sol de dia, e uma coluna de fogo os iluminaria durante toda a jornada à noite. E a arca da aliança, que eles carregavam no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, era o sinal da presença de Deus no povo. Mas é inegável que a experiência do Êxodo é uma experiência que causou temor naquele povo. Ele vai comparar essa experiência com uma outra. Ele vai sair do Sinai, que há certa divergência de onde é geograficamente. Mas ele vai para um que tem certeza de qual monte que está falando, que é o Monte Sião. Só um detalhe. O chamado de Moisés na sarça ardente foi no mesmo monte que Deus se manifestou. Para falar de Sião, ele fala a partir do versículo 22 até o versículo 24. Ele diz assim, pelo contrário, vocês agora, essa geração agora, pelo contrário, não está mais como referência o Monte Sinai. Vocês têm uma outra referência. Qual é a referência que ele vai dizer? Vocês estão no Monte Sião.
e a cidade do Deus vivo. O Monte Sião, ele está em Jerusalém. Ele é onde foi construído o templo de Jerusalém. Ele sai do Sinai e vem para Sião. E aí ele fala algumas coisas que eu quero destacar aqui com vocês. Olha o que ele diz. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Agora você tem a igreja, você tem os anjos, você tem tudo junto na cidade celestial. Tudo junto e misturado. Igreja, povo de Deus, anjos, eles estão juntos agora. Quando a gente olha os anjos no Antigo Testamento, e muitas vezes vocês vão ver os anjos fazendo separação entre o povo e Deus. Então vou dar ou o povo e alguma coisa que Deus queria proteger. O anjo impedia o povo de alguma coisa. Primeiro movimento que a gente tem disso, em Gênesis, logo após o pecado. Tendo o primeiro casal provado da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente Deus coloca anjos para proteger, para que o homem não chegasse numa segunda árvore que era especial no jardim. Vocês sabem o nome dela? Árvore da vida. Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, na condição de pecador, ele entraria para a eternidade. Ela abriu um portal. Qual portal que ela abriu? O portal da eternidade. Mas ele entraria na condição de pecador e, portanto, irremediavelmente condenado. Deus impede o acesso do homem àquele fruto, colocando o quê? Anjos. Deus impede o acesso do povo ao Monte Sinai, para voltar agora para a figura que ele já tinha usado. Mas agora não tem esse impedimento. Não há essa separação. Agora eles estão juntos num monte e eles estão juntos numa cidade. A história de Deus que começou num jardim, ela vai terminar numa linda cidade, irmãos. O projeto de Deus é de jardim para cidade. Qualquer coisa fora disso nunca foi projeto de Deus. Nunca foi projeto de Deus gueto, comunidade, favela. Isso nunca foi projeto de Deus. O projeto de Deus começa com um jardim e conduz para uma cidade incrível. Irmãos, ele vai trazendo mais detalhes, e os detalhes são sensacionais. São milhares de anjos. Ele diz que vocês chegaram a uma assembleia festiva, a um encontro festivo. Agora, o que domina não é mais o medo, não é mais o temor. Aquele temor que Deus incutiu no povo lá no Sinai não é a tônica agora, porque agora esse ajuntamento que tem o povo de Deus, que tem o próprio Deus, que tem os anjos, é um ajuntamento festivo. Agora é festa, irmãos. Sabe quando a gente fala que Deus, usando uma referência do Antigo Testamento, que Deus transformou o pranto em festa? Aqui é o momento da festa. O momento da festa do povo de Deus. O momento da festa completa, perfeita e eterna do povo de Deus está reservado. E aqui eu quero fazer algumas considerações. A primeira, nós já experimentamos muito desse tempero da festa nessa vida. Nós temos muitos momentos incríveis nessa vida, irmãos. Nós temos muitos momentos absolutamente de Deus nessa vida. Deus nos abençoa graciosamente, generosamente, com muitos momentos nessa vida, como se Ele falasse assim, eu vou te dar um temperinho do que vai ser na eternidade. E Ele faz isso de muitas maneiras, através de muitas pessoas. E são normalmente os momentos mais significativos das nossas histórias. São essas pílulas que Deus dá para o seu povo ao longo da jornada dele aqui na terra. Mas são somente pílulas. Nós somos incapazes de alcançar aquilo que está reservado para nós. É muito maior. Mas o outro, então uma consideração é essa.
Se você pegar os melhores momentos, vou montar o DVD dos melhores momentos da minha jornada na Terra. Beleza, monta lá. É um fragmento daquilo que está preparado para você na eternidade. O livro inteiro está dizendo isso, irmãos, de capa a capa. Tudo que ele trata, aí no final ele fala assim, mas isso é incomparável. Porque agora a gente tem um sumo sacerdote eterno e perfeito. E ele não entrou lá no Santo dos Santos, ele entrou no céu. Olha, por causa dele a gente tem acesso a essa festa. Por causa dele agora os anjos não nos impedem mais de chegar à presença deles, mas eles nos conduzem à presença dele. Irmãos, essa é a ideia. Quando um cristão, quando um filho de Deus, quando Deus chama, é Deus dizendo assim, tragam para mim, tragam para a minha presença. Vai começar a festa. A Tânia enfrentou momentos recentes, agora difíceis, acompanhando uma cunhada muito nova. E que Deus chamou. E eu estava conversando com a Tânia um pouquinho. Qual que é o consolo? Qual que é o conforto? Deus chamou. Irmãos, desculpem, hoje não é que colocaram um temporizador na mensagem do pastor, não, que eu contei essa história para vocês. Isso aqui é o bip de glicose da Ana Luísa, eu esqueci de baixar, me perdoem. Onde eu estava? Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos ver quem estava prestando atenção aí. Estávamos com a Tânia. Lógico, você acha que eu ia esquecer? Acho que eu ia me confundir. Estava falando da Tânia, pô. E eu estava usando esse exemplo da Tânia pelo seguinte, que quando há uma perda de uma pessoa jovem, sobretudo, é duro demais, mas há um conforto, que é uma pílula, que é um pouquinho daquilo que será perfeito e eterno. Qual que é o conforto e o consolo? O próprio Deus. Essa mulher caminhava com Deus. Então aqui está dando um vislumbre para nós seguirmos em frente atrás desse objetivo, para nós perseverarmos atrás disso, para nós um dia sabermos que nós estaremos juntos nisso, que esse é o propósito que nos guia. Nós olhamos para frente e olhamos para o alto. Mas ele dá mais detalhes e eu vou avançar. Olha o que ele fala mais, irmãos, versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Por que fala a igreja dos primogênitos? É a ideia de que Jesus é o primeiro, o primogênito de entre os mortos. Mas ele vai avançando, olha como fica lindo o contexto. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem a igreja, você tem os anjos, eles estão juntos numa cidade. E agora ele faz uma ilustração incrível, irmãos, que nós vimos no texto de Hebreus, quando Caim mata Abel, a descrição é de que o sangue de Abel gritava por justiça, e Deus vem para trazer justiça. Agora o sangue de Jesus Cristo, que ecoa, que grita, para que todos aqueles que foram aspergidos por esse sangue, para que todos aqueles que têm a marca do Cordeiro, não no umbral da porta, mas em suas almas, em seus espíritos, no seu mundo interior, esse sangue grita, dizendo, ele já pagou o preço. Ele levou sobre si. A justiça de um cristão é o próprio Cristo. Não haverá outra opção, não haverá outra esperança, não haverá outra chance. Mas quem está em Cristo nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele acessa a presença do Pai. Disso que esse texto está dizendo, irmãos. Quero avançar para um desfecho. Porque ele começa, então, diante desse entendimento, a fazer algumas advertências. Quais são as advertências que ele faz? A partir do versículo 25, ele diz assim, tenham cuidado, é a advertência. Com o quê? Não se recusem a ouvir aquele que fala.
todo, ele está tratando com a ideia de que Deus fala ao seu povo. Aquele lá do Sinai, no episódio do Sinai que ele começa essa perícope, Deus fala ao seu povo através de Moisés. Deus fala a Moisés e Moisés fala ao povo. E muitas vezes, irmãos, a gente fica pensando assim, tá, mas e hoje? Cadê o Moisés de hoje? Eu não sou o Moisés de hoje, irmãos. Sabe por que eu não sou o Moisés de hoje? Porque os irmãos não têm um sacerdote. Os irmãos são sacerdotes. O reino inteiro é de sacerdotes. Antes, nós tínhamos uma tribo, parte do povo, que era sacerdote, e que intermediava essa relação com Deus. O povo ia até o sacerdote para levar o sacrifício. O sacerdote pegava aquilo, se preparava antes, pegava aquilo. Ele era um intermediário entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Agora não é mais assim, irmãos. O reino inteiro é de sacerdotes. Os irmãos não precisam de um sacerdote humano. Os irmãos têm a Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito e eterno da vida de todos aqueles que creem, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente insiste que a gente quer costurar o véu, irmãos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, o véu do templo rasgou de cima a baixo, para que não tivesse mais ambiente escondido do povo, ambiente distante do povo, ambiente que o povo não pudesse acessar. O que Deus estava gritando ali? Agora todos têm acesso a mim pelo novo e vivo caminho do sangue do meu Filho. Venham a mim, venham, venham, venham todos. Você tem ido à presença de Deus? Você tem livre acesso a esse Deus? Deus fala contigo através dessa palavra. Ela é acessível para você. Deus preservou essa palavra durante toda a história. Ela fez chegar num idioma que você conhece, para que você tenha livre acesso a Deus. Você é culto, iletrado, rico, pobre, novo, velho, gordo, magro, branco, preto, flamenguista, palmeirense, não importa. Nada importa. Deus chama a todos. Deus chama quem nós nunca chamaríamos. Deus chama quem nós gostaríamos de excluir. Deus chama pessoas que nós amamos. Deus chama a todos. Eu quero caminhar para o final, mas eu preciso te fazer uma pergunta assim, muito séria. O que você tem feito com essa bênção? A bênção do acesso irrestrito à presença de Deus. Como que você tem tratado isso na sua vida? As gerações antes de Jesus não tiveram isso, irmãos. E ele está dizendo para essa turma, abram os olhos de vocês. Toda aquela turma lá de trás ia querer ter isso. Mas agora vocês têm e querem voltar. Deixem de ser bobos. Quem tem Jesus tem tudo. O texto avança para uma outra advertência. O primeiro é esse de não dar ouvidos ao próprio Deus que se fala, ou recusar aquilo que Deus fala. Não dar ouvidos também no sentido de desobedecer. Eles ouviam, mas desobedeciam. E há um episódio que Moisés vive e que relata isso muito bem. Que é o seguinte, eu vou relembrar aos irmãos. O tempo todo do Antigo Testamento você vê Deus levantando pessoas para confrontar o povo, para o povo se arrepender dos desvios que cometia e retornar para Deus. Essa é a tônica do Antigo Testamento. Mas há um momento que é incrível, irmãos. Você pensa se o pessoal embaixo ficou com temor, e pensa o Moisésão que subiu, sozinho. Agora você pensa o Moisés, quando ele volta de uma jornada com Deus, ele vê que o povo construiu para si um bezerro de ouro e está adorando o bezerro de ouro. Pensaram um pouquinho agora?
Cuidado para você não ter bezerros de ouro na sua vida. Cuidado para você não construir para si ídolos no seu coração. Aonde você coloca o seu olhar e a sua esperança. Fora de Deus. Isso é absolutamente abominável aos olhos de Deus. Porque desvia para outro aquilo que só deve ser entregue para Deus. Que é o seu coração, a sua fé, a sua devoção. O texto ainda nos adverte de uma outra coisa. Versículo 26, ele vem falando então, 25, tenham cuidado, não se recusem a ouvir, pois se os que se recusaram a ouvir, quem devidamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte. 26, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E aí o 28 ele dá mais detalhes sobre isso, que parece um pouco confuso. Ele diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Eu quero destacar uma sentença aqui. Reter a graça. Retenhamos a graça. Por que eu quero guardar isso? Porque algo que é de grande valor para nós, irmãos, que é pacífico e de grande valor, é que salvação é pela graça. Ninguém vai dar uma carteirada em Deus, chegar no céu e dizer, olha Deus, como eu fui bom. Eu sou um grande merecedor de entrar no seu céu. Porque olha só as minhas obras, olha a minha conduta, olha tudo que eu fiz, Deus. O Senhor deveria estar agradecido de ter tido uma pessoa tão boa, nobre e generosa na terra como eu. Alguém vai entrar no céu desse jeito, gente? Isso é pacífico. Isso soa até para nós como uma piada. Porque nós sabemos que a salvação é pela graça. Nós sabemos que aquilo que chegou de graça para nós e que nós nunca conquistaríamos, custou um alto preço para alguém. Esse é o ponto. Reter a graça é não banalizar, é não jogar no lixo, é não jogar na lama aquilo que Jesus fez pela sua vida. Porque para que você tivesse a salvação pela graça, ele foi à cruz do Calvário. Ele recebeu sobre si os pecados de todos aqueles que haveriam de ser salvos. Às vezes eu falo sobre isso que nunca vou cansar de falar. Sabe quando você perde a paz por ter cometido um pecado e está lidando com as consequências dele, e você ainda não se arrependeu de fato, e você perde a paz, e você perde o desejo de orar, e você perde o desejo de ler a palavra, e aquilo fica te tirando do seu equilíbrio, da sua paz, tira a sua alegria, rouba de você o melhor. O melhor. Um pecado que você cometeu e que ainda está mal resolvido com Deus. Agora você pense um minutinho, você pegar todos os pecados de todos aqueles que haveriam de serem salvos ao longo da história inteira e colocarem sobre os ombros de uma única pessoa. É isso que Jesus viveu. Na cruz do Calvário, ele levou sobre si, ele recebeu sobre si os pecados de todos aqueles que haveriam de ser salvos. O que a gente faz com isso hoje?
Isso é reter a graça. Quando a gente valoriza o que Jesus fez, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós nos doamos ao Senhor, quando nós nos desviamos do mal, quando nós estendemos a mão para alguém em nome do Senhor Jesus, quando nós caminhamos a segunda milha, quando nós oferecemos a outra face, quando nós pedimos perdão, seja em casa, seja para o vizinho, seja para quem for, quando nós oferecemos perdão em nome de Jesus, por causa de Jesus, isso é reter a graça, irmãos. Eu não estou falando de reter a salvação, irmãos, mas eu estou falando de andar a vida de graça em graça, porque é o melhor sabor para se viver essa vida, que é de graça em graça. Quando nós saímos disso, nós começamos uma outra jornada. Qual que é a jornada? É o do abismo em abismo. Aí nós vamos do abismo em abismo, do abismo em abismo. Estão diante de nós esses dois caminhos. Finalmente, ele diz o principal motivo de tudo que ele vem falando. Ele relembra aquele povo que estava querendo se desviar de Jesus para abraçar de novo o caminho do judaísmo. E a nós hoje, que talvez estejamos retendo pouco a graça de Deus na nossa vida, que esse Deus é fogo consumidor. E eu quero relembrar aos irmãos disso. Terrível coisa não é cair na mão do diabo, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse não é um ensinamento bíblico. A Bíblia não diz que terrível coisa é cair nas mãos do diabo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque esse Deus é amor, mas é também justiça e juízo. E se Jesus não for a sua justiça, se os méritos de Jesus não forem derramados sobre a sua vida, se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não há nenhuma expectativa de salvação, bênção ou paz para a sua vida. Porque fora de Jesus Cristo, não há a menor esperança de reconciliação com Deus. O mesmo evangelho que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, também diz que sem Jesus não há salvação. E é por isso que hoje eu desafio você a renovar a sua aliança com Jesus. Você que anda com Jesus, você renove a sua aliança com Ele. Ou se você, por qualquer motivo, não anda com Jesus, eu quero te desafiar a esse passo nessa noite. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar juntos. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Se você deseja renovar a sua aliança, é hoje que você fará. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, esse é o tempo de graça. Retenha essa graça na sua vida.